E aí, traders, tudo bem com vocês? O show aqui na área para trazer as melhores oportunidades desse sabadão, dia 20/9. Um sábado aí onde a gente vai ter muitos clássicos no final de semana todo, um final de semana de clássicos, muitos times grandes se enfrentando. Então vai ser um final de semana bem interessante. Para começar, vamos já ter aqui Liverpool e Everton. Cara, um grande jogo, um jogo tradicional de Premier League, né? Duas grandes equipes. Só que hoje em dia o Everton já não é aquela equipe que faz tanto medo. Apesar de ter começado fazendo uma temporada interessante, está em sexto, a gente sabe que o Liverpool tem um potencial muito maior, muito mais forte dentro de casa. Cara, é um jogo totalmente para Lei Everton, totalmente para o Liverpool. Amanhã, às 8h30 da manhã, pode ter certeza que eu vou estar aqui para tentar assistir. Espero que venha com uma stream boa, porque para mim o Liverpool é bem superior. Não só no quesito jogo, mas também no quesito bola parada. Então tudo favorece o Liverpool nesse jogo. Próximo jogo às 9 da manhã, vamos ter o Fredrikstad contra o Bryne, um jogo lá da Noruega. Cara, que não são das equipes mais glamurosas da Noruega, as que a gente está acostumado a acompanhar. Às vezes um Bodo, um Viking, um, um próprio Molde, que esse ano tá mal. Mas a gente está falando aqui de uma das equipes que mais tem se destacado dentro de casa, que é o time do Fredrikstad aqui. Ele até caiu, mas estava entre os top 3 melhores times dentro de casa. Vinha muito bem. E vamos pegar do Brini, que é um dos piores visitantes da temporada. Por esse motivo, eu acredito que pode sim dar um padrão. O Brini realmente vem muito mal fora de casa. Só tem esses dois empates aqui e essa vitória. O único fator que me deixa um pouco preocupado é que nos últimos jogos o Fredrikstad tem tido mais dificuldade. É, mas ainda assim mantém sendo um time muito forte dentro de casa. Esse empate com o Rondesand aqui foi bem decepcionante, apesar dele ter começado vencendo. Eu acredito que pode dar alguns momentos de Leibrini nesse jogo e por isso eu ainda vou deixar aqui na minha lista para tentar pegar esse lei. Próximo jogo a gente vai ter um Bolonha contra o Genoa, cara. O Bolonha que já não é aquele Bolonha que a gente estava acostumado a trabalhar e tudo aquele super time, jogava bem, que parecia que estava mudando de prateleira, já deu uma decaída, mas ainda é uma boa equipe. E vai pegar o Genoa, que para mim é uma das equipes fracas, uma das equipes que vai ter dificuldade essa temporada, que vai disputar aqui para não ser rebaixado, enquanto eu acredito que o Bolonha vai ficar ali no meio da tabela. Então, dentro de casa, eu acho que o Bolonha tem essa força, é melhor, pode sim dar uns momentos de legeno. O Bolonha ainda assim é um time que eu considero que ainda tem uma bola aérea forte, pode ser um ponto também a se explorar. O time da Genoa já mostrou que tem falhas defensivas, já saiu tomando gol de bola aérea também, e parece que vai ter dificuldade nesse quesito. 10h30 da manhã vamos ter o jogo do Hoffenheim contra o Bayern de Munique, que não tem muito o que a gente dizer, né, cara? O Bayern de Munique é extremamente favorito na Alemanha e a maioria dos jogos vai ser favorito. Então, um jogo onde o Bayern vem, é mais forte, é mais dominante, a gente só tem que ter cuidado de como o Bayern vai jogar, se vai mostrar isso dentro do campo e se o Hoffenheim não vai conseguir contra-atacar bem. Tirando isso, o Bayern é dominante, forte, a gente vai procurar dar um padrão. E eu gostei até da odd. Acho a odd bem interessante. Isso para mim é o que vem mais me preocupando nesses jogos de super favorito. 11 da manhã vamos ter o Burnley contra o Forest. Cara, o time do Forest que começou muito mal a temporada. Aí muitos vão dizer, o show, por que tu tá trazendo aqui? Porque apesar de achar que o time do Forest não iniciou tão bem, poderia estar melhor, eu acho que o time do Forest pegou bons adversários na Premier League também. Vence o Brentford, aí empata com o Crystal Palace fora de casa. Aí para mim tem a derrota mais decepcionante, que foi pro West Ham. Depois perde para o Arsenal, que eu já acho mais normal. Aí tem essa derrota para o Swansea, que não é de Copa. Só que para mim o time do Burnley é um time que conseguiu vencer duas partidas, até mais do que o próprio Forest, mas em compensação, é, na verdade foi só uma. Foi contra o Sunderland, as outras perdeu todas, pegou adversários bem difíceis também. Eu acho que o time do Burnley está atrás do time do Forest, por isso eu ainda vou ficar de olho nesse jogo. Eu acho que é um confronto bom para o Forest tentar voltar a vencer. Também é um confronto que o Burnley vai brigar muito, não é à toa que é parelho, mas eu acho que pode dar um lay Burnley aqui. Mas o jogo difícil. Próximo jogo vamos ter West Ham contra Crystal, cara. Eu acho um jogo muito complicado para match odds, mas um jogo onde eu venho para tentar buscar as bolas paradas contra o West Ham. O West Ham já se mostrou frágil nisso, e apesar do Crystal Palace não mostrar uma força imensa nesse ponto, não ser um super time de bola parada, eu ainda acho que ele é melhor que o West Ham, então eu acho que pode ser um ponto a se explorar. Um jogo para mim totalmente para as bolas paradas. Próximo jogo a gente vai ter o Real Madrid contra o Espanhol. Cara, outro jogo interessante aqui, deixa eu até buscar essa odd.
bem rápido aqui, porque eu acabei esquecendo de anotar a odd antes. Eu peço desculpa para você. Real Madrid agora, 1,22, Espanhol 17,5 para entrar, cara. Uma odd extremamente alta, uma odd difícil, mas, cara, Real Madrid muito favorito, né? Muito favorito. E se der padrão, ainda é um jogo para tentar esse lei espanhol, mas para isso a gente precisa que o Real jogue muito bem. Eu acho que essa odd aqui é uma odd muito mais pelo acreditar do jogo do que pelo padrão. Eu acho que pode ser difícil dar padrão para essa odd. Não é o que o Real vem mostrando nos últimos jogos, um time tão dominante, tão forte assim. Mas a gente também sabe que o espanhol é bem mais fraco, então deve ser um jogo até tranquilo para a vitória do Real. Pode ser difícil só pegar o padrão. E as odds são muito, muito esmagadas. Próximo jogo, vamos ter o Santa Clara contra o Alver. Cara, o Santa Clara não começou muito bem, mas vai pegar um time que a gente sabe que é pior que o Santa Clara tecnicamente. Eu acho que o Santa Clara, dentro de casa, sabe que é muito importante vencer esse jogo. Vai para cima do Alverca. E por isso, eu acho que é um jogo interessante. É um jogo que pode dar padrão. Mas cuidado, o Santa Clara não jogou tão bem os jogos que teve. Teve um jogo muito aguerrido contra o Benfica, que acabou conseguindo um empate. Eu acho que pode até dar uma moral pro time. 12h30 tem esse jogo que eu acho muito interessante do Mijarbi, cara. O Mijarbi vem muito embalado, jogando bem, dentro de casa principalmente, não perdeu nenhum jogo. Tá aqui, vai pegar o Worcester, que é um dos times lá de baixo, um dos times que tem tido dificuldade e não tem jogado tão bem fora de casa. Então é um jogo que tudo indica para ser interessante pro time do Mijarbi. Cara, o time tá vindo embalado, sabe que precisa vencer para não dar brecha de nenhum time chegar perto dele e ele ser campeão da Suécia esse ano. Então, muito interessante. Jogo para Leiocha, jogo para tentar algo a favor do Mijabe. Time de bola aérea forte dos dois lados. Então, muito cuidado com os escanteios. Não pagar escanteio contra o Worcester, porque pode ser perigoso. Continuando, vamos ter o Termalica contra o Lecce. Cara, eu gostei muito dessa odd. O time do Lecce é um time que começou a temporada médio, não se destacou tão bem. Mas para mim esse time do Termalica é um time pior. É um time que não tem jogado bem dentro de casa. E vai pegar um Lecce que fora de casa até agora ganhou o jogo. Um Lecce que quando a gente vê aqui, tá em oitavo, mas tem 2 jogos a menos. Ganha esses 2 jogos, estaria na primeira colocação ou muito próximo disso. Se ganha um jogo, já sobe para quinto. Então é um time mais forte, é um time mais competente e para mim aqui essa odd está muito interessante. Não tem jogo do meio de semana, então tá totalmente focado aqui. Eu acho que é um jogo muito interessante para a Lei Termalica, para também ficar ligado aqui no time do Lecce. 12h40 vamos ter o Al Najami contra o Ittihad. Cara, a gente sabe que o time do Ittihad é um time muito forte, muito bom, que vem para tentar disputar aqui boas posições no campeonato saudita. Então, acho que vale a pena ficar ligado. Vai pegar um time médio para ruim, um time que começou bem mal a temporada, dos derrotas. Então, acho que também pode ser um jogo bem interessante aqui para a gente estar buscando. 1h da tarde vamos ter Verona contra a Juve. Juve que também iniciou muito bem a temporada, jogando melhor, crescendo assim como time, mostrando muita vontade dentro de campo, principalmente. Então acho que dá para dar um Lei Verona, porque para mim o time do Verona é um dos times fracos aí, é um dos times ali com certeza de médio para ruim da Itália que deve ter dificuldade. Eu acho que é um bom jogo para a Juve e jogo para a bola parada da Juve, que sempre foi muito forte, mas esse ano começou muito, muito forte mesmo. É um time que está tendo bolas aéreas extremamente perigosas e não era um dos meus times em destaque de bola aérea na Itália, mas está ficando. Próximo jogo vamos ter Midland contra Viborg. O time do Midland é um time muito bom na Dinamarca, muito forte. Deu umas vaciladas aí no início da temporada, mas não deixa de ser um time muito poderoso. Vai pegar o Viborg, que fez jogos bons e jogos ruins fora de casa, que é um time médio, que não tem feito uma campanha tão forte dentro de casa. Fora de casa foi um pouquinho melhor, mas vai pegar o Midland, que é um time tradicional em casa, que joga bem, que joga forte. Então tem tudo para ser um Lei Viborg.
Bolas aéreas, ambos os times são bons. Eu vejo o Midland melhor. Então, para mim, é um jogo para se for buscar bola aérea mais no Leiviborg. Próximo jogo vamos ter Vila Real e Osasuna. Outro jogo que não tá com a odd aqui. Eu já vi essas odds, só que eu não consigo lembrar de todas elas. Cara, jogo entre Vila Real e... Não, aqui tá Vila Real e Sevilha. É Vila Real e Osasuna. Aqui, agora achei. 1,70, 1,66 e odd 6, cara. O Vila Real foi um time que começou bem a temporada, me admirou, jogou melhor. É um time que fez uma estreia na Champions tímida, mas que não deixa de ser um time bom que vai dar trabalho. E pega o Osasuna, que do outro lado é um time médio ali no Campeonato Espanhol, um time que para mim vai ter dificuldades, que fez um início de temporada médio também, até fez bem dentro de casa, mas fora de casa foi mal. Perdeu para o Espanhol e para o Real Madrid. Eu acho que o time do Vila Real realmente é melhor, é um time um pouco mais competente e eu venho para tentar esse Lei Osasuna aqui. No quesito bola parada, o Vila Real foi muito bem também no início da temporada. Era um ponto que eles eram fortes nas temporadas que eles vinham bem e nessas últimas temporadas que eles foram piores, eles deixaram decair, mas esse início de temporada começaram muito bem, tenham gostado disso e anotado. E pode ser um time muito bom também para esse quesito. Ainda não selecionei eles como um time bom, igual eu fiz com a Juve, mas estou acompanhando. Próximo jogo vamos ter Leipzig contra Colônia. Cara, um jogo para mim muito interessante. Apesar do Colônia ter começado muito bem a temporada, feito bons jogos, para mim o time do Leipzig é muito melhor. O time do Leipzig é um time que deve tentar brigar aqui por boas posições. Tem 3 jogos, 2 vitórias. Só perdeu para o time do Bayern de Munique, que é o time mais competente. Então acho que, apesar do Colônia estar mais bem posicionado aqui, o time do Leipzig é melhor que o time do Colônia. Vai brigar dentro de casa e tem tudo para tentar buscar essa vitória. Cuidado! O Leipzig não mostrou ter uma defesa muito eficiente quando jogou contra o Bayern. Contra os outros times, fez de 0 o jogo, mas contra o Bayern tomou 6 gols. Então, cuidado, porque o time do Colônia começou com um ataque muito forte. Deu 4 no Freiburg, venceu de 1-0 mais ok, e depois um empate 3-3. Então, mostrou ter um ataque bem agressivo. Então, um pouco cuidado aqui. Acho que pode ser um jogo para ambas marcas. Próximo jogo, a gente vai ter o Trabzonspor contra o Gaziantep. O time do Trabzonspor começou muito bem, um time que é muito tradicional jogar bem dentro de casa. Vamos ter o Gaziantep, que é um time médio ali da Turquia, mas que também começou bem a sua temporada. Então, a gente precisa ter cuidado. De todo jeito, acho que pode ser um jogo para o Gaziantep, acho que pode ser um jogo para o Trabzonspor jogar melhor. E também acho que pode ser um jogo interessante para as bolas paradas do Trabzonspor, que são muito fortes. Ele é um time muito bom, tem jogadores altos que cabeceiam bem. Então, é um ponto forte desse time. Próximo jogo vamos ter o Benfica contra o AVS. Esse aqui, a odd está extremamente esmagada também. Não, aqui foi contra o Rio Ave. AVS. Benfica contra a AVS, 19, já subiu mais, quando eu olhei estava 18. Cara, é um jogo que vai ser extremamente complicado, esse AVS conseguiu aquele empate em cima do Braga, né? E fora isso nada, vai pegar um dos melhores times aí do Campeonato Português e o mercado praticamente não tá deixando opção de odd aqui. Aqui é o único jeito de vir uma odd pro cara trabalhar ali próximo a 18, que eu já acho melhor, 17, é caso o Benfica inicie mal. Um ritmo mal, tomando uns ataques, aí pode ter odd. Por isso, acho que vale deixar aqui. Pelo mercado mesmo, se o Benfica iniciar já bem, começar firme, dificilmente esse odd deve subir mais ainda. Mas o Benfica é extremamente favorito aqui sim. Próximo jogo vamos ter o Al Nassr contra o Riad. Outro jogo que a odd também está no mesmo patamar do Benfica, extremamente esmagado. O Al Nassr é bem melhor também. Então, acho que é mais ou menos o mesmo sentido do jogo. 4 da tarde vamos ter Goiás contra o Paysandu. A Série B está chegando numa parte já importante. Por que o show é importante? A gente tá chegando nas últimas 10 rodadas. Faltam 12 rodadas para terminar a temporada. E, cara, aqui começa a fazer a parte de definição do campeonato. A gente tá chegando no último terço do campeonato, que eu gosto de brincar, que são as últimas... eu gosto de separar, como são 38 rodadas, né? Ali as últimas 10 rodadas, 9 rodadas, com uma parte final. O último quarto, na verdade, do campeonato. E, cara, é onde vai se definir as coisas. O Goiás vem forte para tentar... ter o acesso à Série A. É uma Série B que a gente tem que admitir que não tem times de tanto peso como tinha antigamente. Então isso facilita talvez para o Novo Horizontino, que bate na trave muitas vezes. Está tentando um Atlético, que começou mal, mas já se recompôs. Então vai ter muita correria nesse final.
o Goiás está dentro de casa pegando o time do Paysandu. Um time que ainda não está rebaixado, mas que está numa situação crítica, que está numa situação difícil. Então a gente tem dois lados que precisam muito da vitória, porque o Paysandu ainda tem chance de escapar, porque está só a 7 pontos fora, mas a gente tem 12 rodadas, então dá para escapar ainda. Temos um Goiás que está em segundo colocado com chances de ser até o primeiro, 2 pontos somente do primeiro, então está muito disputado, só que o Goiás tem sido um dos melhores mandantes da temporada, um time muito forte, enquanto vai pegar o Paysandu, que tem sido um time fraco fora de casa, apesar de não ser dos piores. Para mim, um jogo para Lei Paysandu, um jogo para tentar ficar a favor do Goiás, apesar do Goiás ter dado umas vaciladas nos últimos jogos. Outro ponto positivo do Goiás, bolas aéreas, são extremamente fortes, tem se destacado nisso. Então eu acho um jogo interessante. No Brasileirão Série A vamos ter o Botafogo, cara, que eu achei que ia ser um jogo extremamente equilibrado contra o Mirassol, que a odd era complicada. Quem viu minha análise, eu falei. Saiu 3-3, mas o Botafogo iniciou muito bem. E um Botafogo que vai pegar aqui um Galo que talvez foque um pouco na Sul-Americana, porque é um Galo que já não disputa muitas coisas nesse brasileiro. Qual é a disputa do Galo no brasileiro? É tentar buscar aqui uma Sul-Americana, uma Libertadores, que seria difícil, mas ainda é possível. Então, cara, um jogo fora de casa, eu acho que o Galo pode poupar algumas peças. Eu acho que vai tender a ser um Lei Galo, até porque o Galo vem jogando muito mal. Mas o Botafogo também não convenceu ainda. Beleza que o Mirassol realmente está jogando muito, mas não convenceu. Então eu estou um pouco em dúvida, mas com certeza a tendência do jogo é para o Lei Galo. Para fechar a noite de sábado, vamos ter o Palmeiras dentro de casa contra o Fortaleza. E, cara, esse jogo todo tem a cara do Lei Fortaleza. Fortaleza não ganhou nenhum jogo fora de casa, Fortaleza vem muito mal fora de casa. Palmeiras é um dos melhores times como mandante, extremamente forte. Só não venceu o Flamengo, o Bahia, o Mirassol e o Botafogo. Então a gente está falando aqui de 2 times top, que estão aqui entre as melhores posições. 3, né? Porque o próprio Mirassol está aqui entre as melhores posições. E o Bahia. Então, 3 times de G6, os times mais equilibrados. Fosse que o Palmeiras não conseguiu vencer. Os fracos, ele venceu todos ali, os times de baixo. E, cara, o Fortaleza vem muito mal. O único adendo que tem aqui para valorizar o Fortaleza seria que o Palmeiras tem a volta contra o River. Venceu de 2-1 dentro de casa. Teoricamente tem a vantagem, mas a gente sabe que é um gol. Um gol pode mudar tudo. Então pode ser que o Palmeiras, por esse jogo ser muito grande da Libertadores, dê uma focada nisso, esqueça, e esse jogo do Fortaleza endureça um pouco. Muitos vão dizer, o Fortaleza jogou muito bem o último jogo, depois da troca de treinador. Cara, jogou contra o Vitória. Ganhou de 2-0. Para mim não é parâmetro para dizer que o time melhorou. Um jogo. Eu quero ver mais. Antes disso, olha a porrada que tava. Então, eu acho que é um jogo totalmente para Lei Fortaleza. Eu venho preparado para trabalhar Lei Fortaleza e eu acho que vai ser um excelente jogo para isso. Pessoal, quero agradecer a presença de vocês. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Tamo junto e até amanhã.